Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Você está ouvindo a voz do discípulo. Um espaço para você ouvir a voz de Deus, para você aprender através da palavra do Senhor Jesus. E guiados pelo Espírito Santo, vamos hoje meditar em Gênesis, capítulo 20, quando Deus fala para nos preservar. Meu nome é Denilson de Jesus e hoje vamos meditar nesse capítulo, que é um texto que nos mostra como Deus fala com cada um de nós, como Deus corrige, como Deus preserva, até mesmo quando a gente falha. Permaneça comigo, que hoje o Espírito Santo quer nos ensinar a discernir a voz de Deus através da Bíblia. Depois de grandes experiências espirituais, Abraão enfrenta um momento de fraqueza. Ele vai para a terra de Gerar, e mais uma vez esconde a verdade sobre ele e a sua esposa Sara. Ele esconde essa verdade por medo. E Abimeleque, o rei de Gerar, toma Sara para si. E aí nós já podemos pegar uma chave, porque ninguém está imune a falhas. Até mesmo Abraão, pai da fé, homem que caminhava com o Senhor, ele também falhou. E eu e você? Nós também falhamos, mas graças ao Senhor temos Jesus Cristo, temos o Espírito Santo para nos guiar. Porém, antes que o mal acontecesse, voltando para o texto, Deus entra em cena. E o texto vai dizer que Deus fala com o rei Abimeleque em sonho. Deus se revela a alguém que nem fazia parte da sua aliança. Isso nos mostra a soberania do Senhor. Ele é o Deus do universo, ele faz o que ele quer, ele é soberano. E o Espírito Santo fala, alerta, confronta e também protege. Mesmo quando você, discípulos do Senhor Jesus, não percebem, o Espírito Santo nos protege. Abimeleque responde a Deus dizendo que agiu com o coração íntegro. Ele não sabia. E Deus responde algo poderoso. No verso 6, eu sei que fizeste isso com sinceridade de coração, e eu te impedi de pecar. Isso é profundo, meus irmãos e minhas irmãs. Às vezes o livramento de Deus é nos impedir de pecar, de falhar, de cometer um erro que poderia causar um estrago a toda uma geração. Quantas vezes o Espírito Santo nos freia? O Espírito Santo nos incomoda. O Espírito Santo nos impede de avançar com aquilo que é a nossa vontade. Nem todo não é uma rejeição. Às vezes é a proteção de Deus. O Espírito Santo, ele age no invisível. Para quê? Para preservar a mim, a você, a nossa família, preservar o nosso propósito em Deus. E às vezes eu e você, a gente não compreende, mas o Senhor tem um propósito. Abraão, pai da fé, homem que caminhava com Deus, errou. E Deus não ignorou isso. Deus manda Abimeleque devolver Sara e pede que Abraão ore. Isso nos ensina que Deus não cancela o chamado, mas nos chama a ter responsabilidade. O Espírito Santo não apenas consola, ele também corrige. E Abraão vai orar. E o texto diz que Deus sara Abimeleque e a sua casa. A oração alinhada com Deus libera restauração. E a casa de Abimeleque foi restaurada. Mesmo após falhas, Deus ainda usa seus servos como instrumento de cura. E Deus quer te usar.
Deus quer te usar, meu irmão, minha irmã. Daquele lugar que Deus te tirou, Ele quer te usar para que você possa ajudar, para que você possa ser instrumento na vida de outras pessoas. O capítulo 20 nos ensina que Deus fala de várias formas: pela palavra, pela consciência, pelo Espírito Santo. E a pergunta é: eu e você, nós temos ouvido a voz de Deus? Que Deus torne cada um de nós discípulos mais sensíveis a aprender, a parar quando Deus falar. Talvez hoje o Espírito Santo esteja te pedindo de algo. Minha irmã, meu irmão, não endureça o coração. Deus não está te tirando algo por maldade. Ele está te preservando por amor. Ouvir a voz do Espírito Santo é andar em segurança, é andar em comunhão com Deus. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, prepara nossos ouvidos espirituais. Freia-nos quando for necessário. Guia-nos no caminho da verdade e preserva cada um de nós do erro, do pecado, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, que cada um de nós, a gente possa ouvir essa mensagem, a gente possa ouvir o Senhor falando através da palavra de Gênesis capítulo 20 e que a gente possa aprender que nós somos instrumentos de Deus e que daquele lugar que Deus nos tirou, Ele quer que a gente venha ajudar, auxiliar outras pessoas através de Ti, Espírito Santo, através dos Teus ensinamentos, através do Teu fluir. Por isso te pedimos em nome de Jesus que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Amém. Meu nome é Denilson de Jesus e esse foi mais um episódio da Voz do Discípulo. Peço que você compartilhe e curta para que esse vídeo chegue a outras pessoas. Até o próximo episódio e que o Espírito Santo te conduza em todo o caminho, pois você é discípulo de Jesus Cristo. Shalom. Deus abençoe.